Oi, gente, tudo bom.com? Estou aqui para mais uma grande entrevista no nosso canal do YouTube Mulheres Lógicas Se Empoderam. Hoje, gente, eu vou entrevistar. Daqui a pouco vocês vão ver a história dessa mulher. A história dela é incrível, é digna de uma mulher lógica. Mas antes eu vou falar para você sobre os nossos grandes patrocinadores, né? O primeiro deles é a Rede Soma. A Rede Soma é uma grande rede de farmácias que aqui em Juiz de Fora tem mais de 20 unidades. Em cada bairro você vai encontrar uma unidade onde você vai poder ser muito bem atendido, encontrar os seus itens de perfumaria, medicamentos com preço, gente, sensacional. A Rede Soma, ela está no Brasil todo e chegou com tudo em Juiz de Fora. Então você precisa conhecer, seja a Rede Soma também, porque essa é a lógica. Nosso outro patrocinador maravilhoso é a Vagon Seguros, isso mesmo. A Vagon Seguros, gente, é uma empresa muito conceituada, extremamente séria, ética e tem diversos produtos e serviços para você ficar mais seguro. Assegurar a sua casa, a sua vida, a sua saúde e muito mais. Lá você vai encontrar seguro viagem. Vai viajar? Então é lá que você tem que fazer, é na Vagon Seguros. Quer se proteger contra algo da sua casa? Faça o seguro da sua casa. Outra coisa, você que é mulher, quer ter um respaldo financeiro, caso você venha a ter uma doença grave, tem um produto sensacional que é o de doenças graves que vai te dar total apoio. A gente nunca quer precisar, mas se precisar, pelo menos vamos estar amparados. Enfim, são inúmeros produtos e serviços que a Vagon Seguros traz para você. Então, se for para dar bom, tem que ser Vagon, essa é a lógica. Royal Prestige, outra grande patrocinadora. A Royal Prestige é a marca, gente, conhecida porque ela fica no MasterChef, é aquelas panelas maravilhosas. Mas nós não estamos falando de panela, nós estamos falando de experiência gastronômica, de um ecossistema de saúde para você. Se você quer realmente se alimentar com saúde, com alimentos onde você não vai ter nenhuma química que vá impactar na sua saúde futura, então você precisa ter uma Royal Prestige. Eu tenho e amo, gente. Olha, é prática, é rápida, você economiza muito gás. Fora que é um material de aço cirúrgico, portanto, você está livre de qualquer contaminação. Se você quiser, inclusive, marcar uma experiência gastronômica gratuita na sua casa, entre em contato comigo que eu vou te mostrar, por meio das representantes da Royal Prestige, sobre esse ecossistema maravilhoso. Royal Prestige é internacional, é americana e está aqui perto de você, aqui em Juiz de Fora. Então, alimentar saudável é com Royal Prestige. Essa é a lógica. Olha, gente, eu sou tudo, tá? Eu sou cliente da Rede Soma, eu tenho seguro Vagon e também tenho panelas da Royal Prestige. Então, eu falo daquilo que eu realmente uso, porque eu quero que você tenha o melhor que você merece. E agora eu não posso deixar de falar do gloss maravilhoso das mulheres lógicas. Esse gloss, gente, é vegano, com ácido hialurônico, vitamina E, nutre e hidrata os seus lábios. Eu, inclusive, vou passar agora aqui o meu para dar uma hidratada, porque eu saí correndo de casa e não passei nenhum brilho. E ele tem um cheiro de menta, olha, maravilhoso, gente. Essa leve menta dá uma leve, né, ardida assim, de leve, bem de leve. Então, por isso que eu sempre falo que é bom para beijar na boca, né? Quem não gosta, né, gente? Então, ó, garanta o seu gloss, porque essa é a lógica. Agora, eu vou apresentar para você a nossa grande convidada. Sabe quem ela é, gente? Olha, ela já morou em tudo quanto é lugar, né? E cada hora tá num lugar também. A mulher gosta de viajar, conhecer novos lugares, de se posicionar em diversos lugares. Ela é Flávia Benetelli, terapeuta, palestrante e muito mais, né, Isso Flávia? daí, Muito Cláudia. bem-vinda, viu? Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você. Feliz demais, Que bom. porque assim é muito encantador, né? A gente estar com pessoas que são pessoas que nos impulsionam, né? E você é essa pessoa aqui Obrigada, em Juiz de Fora, né? Que obrigada. impulsiona outras mulheres.
E muito feliz de fazer parte também do Hub Mulheres Lógicas. Então, assim, estou aqui para dar o meu melhor, contar um pouquinho da minha história e vamos ver aí Sim. o que que a gente consegue trazer, né, de entrega para essas pessoas lindas que estão Isso aqui. aí. Olha, Flávia, vai ser um prazer, porque a tua história, ela é inspiradora de fato, é uma história de superação, de inspiração. E é um prazer ter você conosco no Hub das Mulheres Lógicas, porque quanto mais mulheres com essa força, com essa verdade, com essa identidade nós tivermos dentro do Hub, mais vamos fortalecer umas às outras. Então vamos lá, eu quero começar entendendo um pouquinho como que foi a Benetelli lá da infância. Você é de Juiz de Fora, certo? Isso, nasci aqui mesmo em Juiz de Fora. Sou filha de Lina e Sebastião. Sim. Meus pais hoje já não estão vivos, né? Uhum. É uma vida assim de bastante sacrifício, né? Onde minha mãe separou do meu pai e ela foi ali mãe e pai, né? Uhum. E cuidou de mim, do meu irmão. E assim nos fez com que nos tornássemos o que somos, né? Legal. Porque a base é a família, né? E Sim. apesar de não termos o nosso pai em casa, tínhamos minha avó, que valia por uns 10 pais. Então, assim, Imagino. essa é a Flávia, estudou na escola normal, estudei em escola pública, e aí me casei muito cedo, me casei com 19 anos, Uhum. e porque não podia sair para lugar nenhum, né? E aí casei, achei que pudesse fazer as coisas e Agora eu tô também, livre. que nada, não foi isso. E aí, tipo assim, eu acredito que eu tenha me precipitado, deveria ter esperado um pouco mais, né? Mas assim, de tudo isso vieram os filhos, né? Então, assim, sempre eu digo que tudo que a gente viveu construiu quem nós somos hoje. Sim, Então, nada que eu olhe para o meu passado eu falo assim, eu me arrependi. Entende? Porque na realidade também não vai adiantar o arrependimento, porque eu não vou conseguir voltar lá. claro. Então, eu olho para aquilo dali e busco fazer melhor, né? Então, Muito assim, bom. é um pouquinho da Flávia lá de trás, né? Muito bom. Essa Flávia lá de trás, se você hoje tivesse que encontrá-la, o que que você diria para essa Flávia hoje? Pode se Eu emocionar. diria É para ela linda. que tá valendo a pena cada coisa, tudo que a gente passou e viveu, tá valendo a pena e vai valer mais porque as promessas são muito grandiosas e eu sei que eu não vou desviar do caminho, entende? Então, foi muito momentos de muito sofrimento, de muita coisa, mas que me construíram, né? Então, assim, um agradecimento a ela, né, por não ter desistido, por ter continuado, quando muitas das vezes ela poderia ter escolhido parar. Um agradecimento a ela por não ter acreditado no que as pessoas diziam. Ótimo. E é sobre isso, entende? É isso que eu diria para ela, que tá valendo a pena, mas que vai valer mais a pena ainda, Que porque eu não legal. vou parar e eu não vou desistir. Não pode, né? Uma mulher lógica não desiste nunca. Ela pode mudar a rota, mas desistir jamais. Isso aí. E assim, eu vejo quanto que você ficou emocionado, porque de fato, quando a gente olha para trás, diante de tudo que já conquistamos, né, diante de uma vida tão desafiadora que nós vivemos, que enfrentamos para chegar onde chegamos, de fato é um orgulho. E poder dizer para o nosso passado que valeu a pena, que está valendo a pena e que tudo que nós passamos faz parte do processo e que foi o que nos tornou fortes até aqui, É. é emocionante, né, Flávia? Sim, sim. Sim, é muito emocionante porque hoje eu cuido de mulheres, né? Eu cuido de pessoas e eu lá atrás eu não tinha nenhuma gestão das minhas emoções. Eu Sim, era completamente destruída emocionalmente. Uma mulher viril que aprendeu a ser forte, né? A não depender de ninguém. E isso construiu uma Flávia que passava às vezes por cima das pessoas, das coisas. E o que eu tenho aprendido é o quanto que é importante o outro, o quanto que é importante você calçar os sapatos do outro, não é? Que é a a empatia, empatia. né? Então, assim, o entendimento de que eu hoje cuido de mulheres, de pessoas que são a Flávia lá de trás. E eu sei que Sim. tem jeito, eu sei que
nós vamos conseguir. Eu sei que eu seguro na mão dessas pessoas e levo essas pessoas para um nível diferente. E eu trago esperança. Eu trago essa esperança que muitas das vezes a pessoa chega destruída, igual eu estava lá atrás, né? Então, assim, é isso. É por isso que eu estou viva nessa terra, Isso aí. para ensinar as pessoas a entenderem quem elas são, a sua verdadeira essência, e para que não desistam, porque cada um tem uma essência, um pedacinho de Deus dentro de si, né? A gente tem um pedacinho Uhum. de Deus. Então você, Cláudia, é você com a sua essência. Não tem nenhuma pessoa, mesmo que se pareça ou semelhante a você, que tenha a mesma essência que você. Sim, Então eu também tenho a minha sim. essência. Então nós vamos passando pela terra e vivendo isso daí. Então eu ensino as pessoas a descobrirem que elas verdadeiramente são e que descubram a sua verdadeira essência. Boa. Então, Depois nós vamos chegar, vamos aprofundar mais sobre uhum, como que funciona o teu trabalho, que é muito interessante, tem ajudado muitas mulheres. Mas voltando lá, quando você casou, aham, né? Você casou com quantos anos? 19, 19 anos, muito nova, né? Muito novinha, aham. jovem mesmo. Tinha feito 19. É, e aí você teve quantos filhos? Eu tive 3. 3 filhos. Isso, tive um filho desse relacionamento, do Tá. meu casamento. Depois eu acabei me separando, né? Em 2000, separei Aham. mesmo. E aí me envolvi com uma outra pessoa, né? E tive um outro relacionamento onde nasceu minha filha, a Ravena, né? Ravena. É. Só que nesse entremeio eu saio de Juiz de Fora e volto para Vila Velha, que isso aí a gente vai chegar, Sim. mas eu acabei voltando pro meu primeiro esposo, Uhum. naquela Tá. ida para Vila Velha e tal, e aí eu acabo engravidando novamente Eita. e do meu primeiro esposo. Então, Aham. meu primeiro filho e meu último filho, que é o mais novo, É do é do meu primeiro primeiro relacionamento. esposo, é. Ah, E a sim. Ravena do meu segundo esposo, Segundo. relacionamento, né? Porque eu não Aham. cheguei a me casar com ele. Sim. E como que é ter filhos? Me diga a dádiva de Deus, né? Que é uma dádiva de Deus, mas me diga na prática, na verdade, como que é ter filhos? É gratificante? Então, Cláudia, eu acho assim eu acho não, eu acredito que é um dom, né? Um dom de Sim, Deus, é um sim, algo que só quem já viveu sabe dizer, claro. né? Altos e baixos, porque muitas das vezes a gente quer para o outro, né? Então, quando é um filho, a gente quer o melhor. A gente observa às vezes as coisas e a gente quer dar uma direção e tudo. Só que assim, uma das coisas que eu mais busco e tenho buscado muito, né, é não controlar a vida deles. Por conta da virilidade lá de trás, o Sim, querer ter um temperamento dominante, porque eu tenho sim. essa dominância, né, alta, Uhum. trabalho bastante isso, mas esse não dominar é o deixar eles viverem, escolherem, entende? Porque apesar de eu ter vivido as minhas experiências, eles precisam ter as Sim, experiências deles, né? Então, assim, essa dificuldade maior para mim é o sair do controle, é sim. o deixar. Mas é muito maravilhoso. A coisa mais gostosa do mundo é tipo assim, é você ver a carinha do bebê, é você sentir o neném mexendo na barriga. O meu primeiro filho foi muito difícil eu engravidar, eu demorei muito tempo para engravidar. Então, assim, quando ele chegou, assim, quando eu engravidei, foi muito especial, né? A chegada do Gustavo, porque ele foi muito esperado, foi muito querido, né? Uhum. Como os outros também, Sim, né? Mas, assim, o primeiro é é uma emoção diferente, né? diferente, né? E, assim, a segunda, a Ravena, foi a menininha que eu queria, né? Porque eu sempre quis ter uma menina. Aham. E aí ela veio, e o Cauã, assim, meio, tipo, eu não esperava, né? Porque eu já estava com 33 anos, eu não queria mais filhos, assim, não desejava mesmo engravidar. Até o meu médico, na Ravena, na gravidez dela, né? Queria que eu ligasse. Ah, E eu sim. disse para ele assim, ó, doutor, não quero ligar, não me sinto preparada. E aí, logo que eu tirei o DIU, que eu cheguei lá pro Espírito Santo, e aí acabou que a gente voltou a conversar e tudo. A gente eu acabei engravidando, né, novamente do Cauã. Foi um baque, Sim. porque assim, a Ravena estava muito pequenininha, né? A Ravena estava com, acho que 2 aninhos e um tiquinho de nada, assim. Então, assim, eu não esperava mesmo. Sim. Então, foi uma coisa que não foi realmente planejada. Eu demorei muito para aceitar a gravidez, entende? E, assim, muitas coisas aconteceram nesse processo, inclusive, eu, assim,
Eu vou participar de um quarto livro agora, né? Tá. E o capítulo desse livro eu vou escrever exatamente sobre esse processo que eu vivi, né? Da questão do Cauã, né? Que é o meu último Ah, filho. sim. Que eu acredito, assim, que seja bem importante deixar isso, né? Sim. Escrito. Para que ele também entenda a história dele, para que ele também aceite, né? Porque muitas das vezes tem essa não aceitação, né? Essa Sim. questão da rejeição, que é o que eu trabalho muito com as pessoas. Mas, Sim. assim, são filhos, assim, abençoados. Que bom. Eu dizia lá atrás, né? Hoje eu já não falo mais isso, que eu não era, né? Vamos falar assim, merecedora dos filhos que eu tenho, por Sim. conta do tanto de coisa errada que eu fiz, né, lá atrás. Mas assim, Deus ele foi muito bondoso comigo. Que bom. Então assim, filhos preciosos. Que bom. E são heranças de Deus, né? E eu imagino, toda vez que eu vejo uma mãe falando como você, que você quer controlar porque você quer o bem, claro, né? Mas outro dia até vi a Débora Seco falando que ela tem uma filha e ela disse que se ela pudesse, ela faria com que a filha dela não passasse nada do que ela passou. Mas ela disse que é importante ela passar coisas para que ela se torne forte, para que ela amadureça. Mas é muito difícil para o É, pai, uma mãe, né? Saber que está tomando um caminho que vai, sabe que vai sofrer, que vai ser árduo e não intervir. Porque muitas das vezes você de fato tem que deixar o filho, às vezes, quebrar a cara para aprender, para crescer. E eu acredito que isso deve ser muito complicado realmente. É uma dualidade, né? é. Dentro de uma É mãe, de um saber o pai. limite, né? Saber até onde você vai, Exatamente, porque senão você exatamente. ultrapassa, Exato. né? E aí você tira a identidade do outro, a história do outro. É verdade. Muito bem. Flávia, uma vez que você casou, teve Aham, filhos, me conta um pouquinho, porque para quem não te conhece, a Flávia, gente, teve um problema sério com o alcoolismo. tive. E esse alcoolismo começou quando? Era de família? Com qual idade você intensificou essa questão da bebida? Conta um Aham. pouquinho pra gente. Então, eu não bebia, né? Assim, não bebia entre aspas. Sim, Eu com 16 anos comecei a ir para o Paraguai, tá. porque eu tinha os dentes assim todos tortos e a minha mãe não tinha condições de colocar o aparelho, né? E aí a minha tia fazia excursões para o Paraguai, minha avó me emprestou um dinheiro e eu comecei a ir para o Paraguai. Então tinha uma parada, uma viagem que é Maringá. E lá tinha uma coisa de vinho, né? Uhum. Degustação de vinho e tal. Eu não sabia o que eu ia comprar, mas eu bebia todos. Eu experimentava todos, degustava todos. Então, com 16 anos, assim, eu bebia um pouco de vinho e era um hábito, assim, de beber um pouquinho com a minha avó. Tá. Na hora do almoço, um tiquinho, eu levava 5 litros para ela, toda vez que eu viajava. Eu fui 7 vezes ao Paraguai. Tomei um porre no Paraguai de uísque que eu fiquei muito ruim. E nunca mais eu quis ver aquilo dali, porque eu passava mal. Eu fui dar bebida para os Uhum. outros dentro do ônibus, cada hora dava para um pouquinho, só que eles pediam para eu beber. Aham. Aí eu que dancei, né? Porque ao invés de eu embebedar, porque Sim. eu queria deixar o pessoal tonto, mas quem ficou fui eu. E aí no dia seguinte, quando eu acordo para ir para o Paraguai, que eu olho, porque lá eram assim, os vidros com todas as bebidas, o meu estômago só embrulhava. Eita. Então, assim, eu não bebia mais, né? Me casei, o meu marido também não era de beber, então eu não bebia. Só que meu pai, ele era alcoólatra. Hum. Meu pai, na época, a separação da minha mãe aconteceu por conta do alcoolismo. Minha mãe não Tá. aguentou. Então, assim, eu já tinha no sangue a questão do gene, né, do Sim. alcoolismo. Eu fui feita no álcool, Aham. né? Então, assim, parei de beber, em 2000 me separei. Aí me envolvi com o pai da Ravena, a gente começou a se relacionar e tudo. Quando eu ganho a Ravena, eu fazia bombom para fora. E eu fazia uns bombons de cereja, cerejas ao rum, né? Uhum. E aí um dia, menina, eu tomei, eu tava meio chateada, eu bebi metade de um copo de rum com metade de Coca-Cola. Eu sei que fui tomando, fui fazendo os doces lá e bebendo o rum. Menina, na hora que eu terminei de fazer o doce, eu tava muito tonta. Imagino que Aí eu sobe que é uma sentei beleza rum. como é que fala, na rede, e os negócios rodavam, e aí eu não bebia, eu não bebia. Eu tomei aquilo dali naquele dia, mas eu não era de beber, nunca fui de beber. Me mudei para o Espírito Santo. Só que aí o tempo foi passando e 2006, o Cauã nasceu em 2006. Sim. 2007, eu vivi um processo muito difícil. Por quê? Porque eu engravidei do meu primeiro esposo e eu voltei para o pai da Ravena. E eu, naquele processo, eu escondi a gravidez, assim, eu não disse que era dele. Tá.
E quando chegou março, o Cauã nasceu em junho. Eu contei em março Tá, que o bebê não era dele. tá. E aí, no que isso aconteceu, o Cauã nasceu e tudo, ele queria registrar o Cauã, só que eu não achava justo, porque o Sérgio, né, que é meu primeiro Tá, esposo, ele queria muito a criança, ele não sabia. tá. E aí, eu ganho o Cauã e era uma pressão muito grande. Hoje, Cláudia, eu cuido de mulheres que vivem um abuso, né, a questão do Sim. abuso psicológico. Eu era abusada e eu não sabia, Uhum. não é? Então, assim, eu vivi aquele abuso psicológico. Então, quando chegou 2007, 29 de julho de 2007, eu fiz uma loucura. Eu tomava remédio para emagrecer, Tá, então eu tinha acesso a lugares onde eu comprava essas medicações. Então eu tomava o remédio para emagrecer e eu usava a medicação para dormir, tá. porque o remédio ele bota você muito acelerada, então você precisa de um remédio para dormir. Então eu tinha esse hábito de comprar essas medicações e eu usava. E aí eu tomei a decisão de tipo de não ficar mais aqui nessa terra. Entende? Eu tomei a Uhum. decisão e eu fui na farmácia e eu comprei medicação para dormir, mais quantidade. Tirei tudo dos blisterzinhos, coloquei num vidrinho, no potinho. E o pai da Ravena vinha, né? Todo final de semana. E aí ele chegou e começou com falação na minha cabeça, falação na minha cabeça, falação na minha cabeça. Eu falei, espera só um pouquinho. E aí eu fui na cozinha e eu bebi os 200 Bebeu com álcool? comprimidos. Ou não? Eu não bebi ainda. Tá, Nessa época eu não tá, bebia, eu não ingeria álcool. tá. Mas eu tomei a decisão de não ficar mais aqui nessa terra, porque eu não queria mais viver do jeito que eu Uhum. estava vivendo. E aí voltei, sentei e fiquei escutando ele falar e dormi. Tá. Quando eu acordei de manhã, porque eu ainda acordei, eu fui pro banheiro tomar banho e eu fui pro banheiro muito tonta e tal. E aí eu contei para ele que tinha tomado os remédios, e nesse processo me levaram para psiquiatra, para Uhum. psicólogo. Eu cheguei no psicólogo e disse a ele: Olha, eu já sei qual é o problema, eu queria morrer, não morri, eu tô viva, eu vou Uhum. tomar as decisões que eu preciso tomar. Eu nunca vi um psicólogo falar um negócio desse. Ele olhou pra minha Uhum. cara e falou assim: Você não precisa de terapia, você só precisa resolver a situação. Uhum. E o psiquiatra me receitou medicação, que eu tava dormindo de manhã, de tarde e de noite. Eu já tava com medicação dentro do meu corpo. Sim. Aí eu falei assim: O quê? Aí eu comecei a guardar o remédio. Ele me dava, eu escondia, pra eu melhorar. E aí dei um fim naquilo dali, naquele relacionamento. Só que no que eu dei um fim no relacionamento, eu comecei a beber. Eu comecei a beber Uhum. muito. Eu tinha uma menina que trabalhava comigo, minha secretária, Renata. Jesus, ela chegava, tinha 5 litros de vinho embaixo da pia. Eu falava assim, Renata, você não vai arrumar casa não, a gente vai beber. Eita. Ela falava assim, mas eu não posso, Flávia, tem que ajeitar. Eu falei, não tem que ajeitar nada. Ajeitar nada, vamos beber. Nós bebíamos 5 litros de vinho em 3 dias. De 3 em Meu 3 dias, 5 Deus. litros de vinho. E aí começou. Ali começou. Tá. Depois eu dei uma parada, parei de beber, eu tomei a decisão de parar, parei. Só que aí depois, quando eu fui morar em Serra, porque foi em 2010, aí eu comecei assim com aquele hábito de começar a beber, por exemplo, sexta, sábado e domingo. Uhum. Sexta, sábado e domingo. Só que aí vieram dores emocionais, questões financeiras, a questão mesmo de não ter um relacionamento, de não estar Tá. com alguém, a questão de estar cuidando das crianças sozinho. O Gustavo volta para o Juiz de Fora para morar com o pai dele e eu fico com os 2 menores lá. Então, assim, a minha diversão ou a minha anestesia, né? Porque é o que eu falo, era usar o álcool para quê? Para dormir. Sim. Só que aí ficou de um jeito que tipo assim, eu só bebia. E é um ciclo, né? É um ciclo de Sim. dor. Então eu usava o álcool, eu esquecia Como uma válvula de escape. o que eu estava vivendo, né? E aí quando eu voltava, eu sentia vergonha, eu sentia culpa por não ter cuidado das crianças. Aí eu bebia de novo. Sim. Então assim, era uma Caso roda nesse que looping. não parava de girar, entendeu? E junto com isso, eu fiz redução de estômago em 2009, Uhum. não é? Então, assim, fatores que potencializam também essa questão aí do alcoolismo, né? Tá. Da questão da ingestão da bebida alcoólica. É, filha de alcoólatra, Sim. então já com gene. Mulher, a mulher ela tem 70% mais de probabilidade de se tornar alcoólatra do que o homem. E a redução de estômago. Porque a compulsividade no sólido, ela saiu do sólido e Foi passou pro para o líquido. líquido. Então eu conseguia beber, Sim. entende? Então, assim,
Foi um ciclo assim, E ô foi um Cláudia. processo de quanto tempo nesse looping? Então, a questão da medicação foi 2007, aí eu comecei a beber bastante, aí passou 2008, 2009, 2010 eu volto com força total, né? E aí, tipo, não parei, aí veio aí 2010 e eu bebi, eu costumo dizer que foram 12 anos, né? Porque contando tudo, foram mais ou menos 12 anos, mas eu paro de beber em 2019. Tá. Então, assim, eu vim ali de Sete 2007 até até 2019. 2019. E aí, me diz uma coisa, nesse processo de 2007 a 2019, você bebia de cair mesmo na rua, das É, pessoas terem que te carregar, não, ou era não, mais dentro de não, escuta casa? uma coisa, eu nunca bebi em Tá, bar, eu nunca saí, porque na realidade eu não tinha o hábito de sair, tá, nunca tive, né? Eu comprava bebida e levava para casa. sim, A minha mãe dizia assim, porque as companhias, aí eu dizia para ela, mãe, a má companhia sou sou eu. eu mesma. Sou eu, porque quando eu tô bebendo, eu ainda chamo alguém Aham, para beber comigo, entende? E às vezes, muitas vezes eu comprava bebida e chamava a pessoa, sim, assim, uma amiga, alguém para ir lá para casa para beber comigo. Nunca bebi em bar. tá. Nunca, nunca. Aí o que que acontecia? Muitas das vezes, por exemplo, às vezes iam uma, duas amigas para estar bebendo comigo. Aí eu falava com elas assim, ó, fica aqui que eu vou lá, vou dar uma dormidinha e volto. É, eu ia dormir, deixava as duas lá, às vezes bebendo e voltava para beber. Porque assim, eu bebia para dormir. Só que até 2013, porque eu fiquei um tempo sem beber, eu fiquei de 2010 até 2013 sem beber, acho que eu fiquei quase Esse 3 anos. sem beber, Ah. foi uma decisão sua? Você teve que tomar algum remédio, ir Não, no não, eu Alcoólicos não tomei Anônimos? medicação, porque assim, Cláudia, o que que acontece? Hoje eu sou cristã, Uhum, né? Mas eu passei por várias religiões, sim, né? Eu nasci num lar católico e frequentei várias religiões. sim. Então, em 2010, eu conheci o Vale do Amanhecer. E eu comecei a frequentar o Vale do Amanhecer e por conta de estar no Vale, não podia beber, Tá, não podia usar o álcool. E aí eu fiquei quase 3 anos sem beber por conta de estar ali naquele lugar, sim, entende? Só que aí em 2013 eu saio do Vale, eu tá, largo e aí eu volto de novo, né? sim, Mas assim, foi sem medicação mesmo, né? tá. E aí nessa volta, você ficou até 2019 E isso, aí eu nesse volto com looping. força. Eu Uhum, volto com força. Eu já não estava mais com o pai da Ravena, tá, me envolvo com uma outra pessoa, um professor uhum, lá de Serra, né? E aquilo dali foi assim, eu posso dizer para você que foi o fundo do poço de tudo que eu poderia ter vivido. Por quê? Porque eu tinha vivido um primeiro casamento, um segundo, e eu investi as minhas fichas num uhum, relacionamento em uma pessoa que foi uma ilusão. Eu criei uma uhum, ilusão de uma pessoa que não era sim, aquela pessoa, né? É, um homem muito bom, mas boêmio. E uhum, eu queria que ele fosse família, eu queria ter uma família com ele. E eu me tornei uma Flávia que eu não era. uhum, Mega hair na cintura, um salto. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá. Um salto dessa altura, bermudinha, show, coisa que eu nunca havia feito na minha vida. Então eu entro nesse relacionamento em 2013, volto a beber com muita força. 2014 esse relacionamento acaba de uma maneira muito ruim, entende? E ali foi o fundo do poço. Eu nunca tá, na minha vida tinha pensado em morrer mais, porque depois do que eu vivi lá atrás, eu falei sim, com Deus assim, eu falei, Senhor, não conhecia Jesus, não conhecia Deus, não tá, conhecia nada, mas eu disse para ele assim, ó, se você não deixou eu ir, porque tem algo para eu fazer nessa terra. Então eu só vou agora quando o Senhor me levar. Então não existia uma Flávia que queria acabar com a vida, não tinha isso sim, mais. Mas eu tive depressão. tá, 2014 eu tive depressão e assim, eu não conseguia dar um sorriso. É como se a minha boca tivesse travada. Eu olhava no uhum, espelho e dizia assim: como que sorri? uhum, Então eu olhava no espelho e pensava assim, falava assim, Deus, eu sabia sorrir, eu não sei, e eu não conseguia, eu fazia, mas não ficava, eu não conseguia, então eu tive depressão. O relacionamento acabou em 1º de junho de 2014, só que eu continuei me relacionando com essa pessoa até julho de 2015, até que eu tomo, aí parei de beber, tá. porque eu já estava sem beber, eu estava num processo tão ruim, nem beber eu conseguia. E essa depressão que você Aham. teve nesse meio tempo, você, de novo,
caía no álcool para ser uma Não, válvula de escape ou você fez um tratamento? não, também não Também tratei. não. Não, eu só senti essa tristeza profunda. Sim. E eu não queria fazer nada, eu não queria me envolver com nada, conversar com ninguém. Eu conseguia cuidar da casa, das crianças, mas por conta disso, porque eu era efetiva, né? Eu era professora no estado do Espírito Santo, efetiva na Prefeitura Municipal da Serra e no estado. Eu entrei de licença. Então eu já não trabalhava. Tá. Então, em 2014, 2015, eu já entrei nesse processo de licença, licença médica, Uhum. né? Porque eu realmente estava muito doente. Sim. Mas eu não bebia. Eu Tá. não bebia porque eu não conseguia nem beber. A tristeza era tanta que o que eu usava o álcool para dormir, para deitar, eu não precisava, porque eu sentia essa tristeza. Eu queria Uhum. ficar quieta, eu não queria que ninguém mexesse comigo. Sim. E, Cláudia, até antes disso daí, eu não bebia para dormir, não, tá? Uhum. Vamos lá. Eu bebi porque eu gostava de beber. Eu Sim. dizia que eu gostava de beber, porque na realidade eu não gostava de beber. Mas assim, eu bebia porque eu queria beber, eu queria tomar uma e Sim. tal, descansar, mas não era para anestesiar nada, não, tá? Tá. Entendi. Mas depois do 2015, que eu vivi esse processo da depressão, eu comecei a beber para Para esquecer. esquecer. É, E hoje muitas mulheres, né, passam por isso. Às vezes está passando por um abuso psicológico em casa, um abuso físico, problemas mesmo pessoais, familiares e caem no álcool ou em qualquer outro vício para ser essa válvula de escape, para não ficar sentindo aquela dor, para não vivenciar aquela angústia. E a gente vê que isso é o pior caminho, porque você fica preso num vício que depois para você sair é muito desafiador. Então é muito interessante o quanto que você teve determinação para abrir mão desse vício que você viu que não estava te fazendo bem, que não era o rumo correto a seguir, e essa determinação e essa resiliência é elogiável, porque a maioria das pessoas entram no buraco e depois para sair, muitos nem saem. Então é muito complicado. Você chegou em algum momento, além da bebida alcoólica, usar não, drogas ou cigarro ou não. algo assim? Não. Graças a Deus não, né? Porque, Aham. nossa, com a bebida foi tão difícil, né? Pois Não, é. nunca usei droga, nunca usei Uhum. cigarro. Assim, na realidade, o álcool é uma droga, né? Mas, assim, você falou uma coisa muito importante e interessante, é a questão dos vícios, né? Sim. Essa compulsividade, esse alívio de dor, essa anestesia que muitas das vezes as pessoas buscam, que eu busquei, não é só o álcool, não é só a droga, é uma Sim. compulsividade nas compras, Sim. Na é comida. isso, a questão do comer demais, Sim. o fofocar, que às vezes a pessoa fala dos outros. Então, tudo que é compulsivo que você faz para aliviar essa dor que você está Sim. sentindo, é, ela faz com que esse ciclo de dor ele se mantenha. Sim. Então, qual que é a chave? A chave é interromper esse ciclo, é fazer essa roda parar de girar. É fácil? Não. Então, é preciso ajuda. Eu não busquei ajuda, tá? Sim. Eu fui a psiquiatra, psicólogo, depois no processo lá do meu afastamento, né, do Sim. colégio, mas assim, eu ia no psiquiatra para poder pegar o atestado, Uhum. entendeu? Para poder ficar em casa. Eu não usava uma medicação e ele me dava medicação, tá? Uhum. Pensa num doutor maravilhoso, porque às vezes você vai no médico e os remédios são caríssimos, né? Ele me dava medicação. Cláudia, ele me receitou chama antietanol é o nome do, Tá. tem um nome lá, mas o nome dele genérico é antietanol. Eu usei o antietanol com vinho. Olha. Eu fiquei toda roxa. O ar parece que faltou. Pensei que eu ia morrer. Aí sabe o que eu fiz? Em vez de continuar usando a medicação, eu larguei o remédio e continuei com vinho. Olha que Ah, doideira. é Então, verdade. assim, fiz muitas coisas, né? Participei do programa de cura interior, que é um ministério que tem lá no estado do Espírito Santo, que me ajudou muito, esse ministério que acolhe pessoas de várias denominações. Sim. Esse pastor, ele tem esse programa de cura interior, então eu fiquei 2 anos no programa. E assim, é sobre isso, entende? É uma coisa de. Eu tive um encontro verdadeiro com Deus. E eu sempre nas palestras eu dizia assim que Deus tinha me libertado no dia 23 de maio de 2019. Até Sim. que eu estava numa palestra lá em Teixeiras, Minas Gerais, que fica perto de Viçosa, Conheço. que é a minha igreja, né? Fica lá. E eu sentada, eu ia ministrar para algumas mulheres. E aí eu escutei uma voz dentro de mim falando assim:
Pode ir parando, para. Como se brigasse comigo, sabe? Que negócio é esse? Te libertei dia 23 de maio de 2019, porque eu iniciava as minhas palestras assim. Sim, Ele disse assim: eu te libertei no ventre da sua mãe. Eu te libertei porque o seu pai, inclusive, era alcoólatra. Você via ele caído na porta de farmácia, você ia buscar pão, você via seu pai caído. Como que eu te libertei no dia 23 de maio de 2019? Eu nunca quis que você tocasse na bebida alcoólica, nunca. Entendeu? Então, assim, a partir dali, sim. a minha fala ela mudou. Tá. E eu dizia, eu escolhi parar de beber no dia 23 de maio de 2019. Então, assim, foi o dia do meu encontro mesmo, Sim. assim, real, né? Essa sua conexão realmente forte com Deus fez com que você realinhasse os seus pensamentos, as suas ações e pudesse tomar um novo rumo na sua vida. E foi exatamente a partir daí que você decidiu ajudar outras mulheres que tiverem, né, que estivessem na mesma situação que você esteve ou em outras situações diferentes. Foi daí que surgiu aflorou essa coisa da terapia, da palestra ou não? Não. A minha formação, né, é ciências, né? Eu Tá, planifiquei matemática, então eu sou formada em matemática. Eu sempre fiz o que eu faço hoje na sala de aula. tá. Entendeu? Então, tipo assim, eu dava aula, explicava a matéria, tudo, e muitas das vezes eu parava no final, ia falar da vida, trazer assim uma visão nova, diferente para os meninos, né, para os meus Sim. alunos. Tanto que assim, quase ninguém gosta de matemática, né? Uhum. E os meus alunos, os que me encontram, né, que estudaram comigo, eles são loucos comigo, apaixonados. Muitos dizem assim, que só aprenderam matemática comigo. Então eu já fazia o que eu faço, né? E com isso eu não podia ser a Flávia que eu sou, porque eu estava Sim, dentro de um sistema, né? Então aquilo dali é como se eles me colocassem dentro de uma caixinha e eu queria sair da caixinha, né? sim. Então assim, eu já fazia. Só que quando iniciou o 2019, eu estava quebrada, né? Eu perdi tudo. Eu digo o seguinte, que a quebra financeira, eu costumo falar que ela aconteceu em 2018, só que eu já estava quebrada antes, né? Porque você não quebra de um dia para o outro. Claro, é um Isso vai processo. acontecendo aos poucos, né? Só que em 2019, 2018 chegou ali no ápice, né? Uhum. Onde eu perdi 2 apartamentos perto da praia, carro zero, o Eita, trabalho, entendeu? Eu perdi tudo. E quando chegou 2018, eu estava destruída. sim, Trabalhando com vendas, porque eu sou muito boa em vendas, mas assim, destruída emocionalmente, financeiramente, tudo estava destruído. E aí, quando 2019 iniciou, eu tive essa briga com Deus, né, em maio. Porque eu falei com ele assim, mas briguei feio, rolei no chão e falei com ele assim: olha, tô cansada. Eu vou pra rua, eu falo de Jesus, eu falo do amor de Deus, mas eu sou uma mentirosa. Porque eu escutava uma voz que falava assim: mentirosa, uhum, mentirosa. Você fala do amor de Deus, você fala dele para as pessoas, mas você não vive. E foi isso que eu disse para ele. E aí rolei pelo chão do meu quarto e falei com ele: eu quero que o Senhor me mostre sua face. Eu quero te conhecer, porque eu não te conheço. E ali eu tive encontro com Deus. Só que o meu coração, ele estava no dinheiro. tá. Apesar de eu ter tido encontro com Deus, de eu ter uma conexão maior com Ele, e ali eu paro de beber, tá? Porque naquele momento eu tomo a decisão e eu não bebo mais. Definitivamente. Sim. Uhum. E naquele momento ali que eu tomei a decisão, que eu parei de beber, o meu coração estava no dinheiro, porque eu ainda vivia correndo atrás do dinheiro. Porque tudo que eu fazia era dinheiro, dinheiro, Seu dinheiro, Deus dinheiro, era o dinheiro. dinheiro, Sim, na a- prática, né? isso. Aí eu começo a me reerguer. Quando chega 5 de agosto de 2019, eu sofro um assalto. Eu fui assaltada no bairro Ferrosa, né, na Serra, no Espírito Santo, Sim. e o Uber que eu estava, ele é parado. E ali a gente passa numa troca de tiros, porque lá o negócio é meio complicado, né? E eu tinha uma mala com produtos no banco de trás do carro, não estava andando ainda, eu podia andar na frente, né? Na época não tinha acontecido a pandemia ainda. E a gente é parado com 2 rapazes apontando a 12 para o carro, cada um com uma 12 na mão. E aí o menino abre a porta do meu lado e ele vem puxando a minha bolsinha e eu penso na pessoa que tem medo de arma de fogo, essas coisas. Assim, eu tinha um pavor, mas assim, multiplica por 1000. Era Sim. Flávia Benetelli. E eu não vejo a arma. Eu olho pro olho daquele menino e falo com ele: menino, em nome de Jesus, não leva minha bolsinha, não.
E aí ele puxa minha bolsinha, ele bota a 12 na minha boca, Meu ele Deus. aperta e eu fico com a marca, né, do cano da arma na minha boca, eu solto, né, lógico, a bolsinha, ele fala, corre, tia, porque senão eu te mato. E aí eu corri e tô eu de trás do poste, falando assim com Deus, leva o carro, leva o carro. Que a minha mala, que tinham quase 7.000 reais de produtos dentro dela, estava no chão, eles tinham tirado a mala Tá. do banco de trás. Só que eles não conseguiram dirigir o carro, Uhum. porque era automático. Ah, tá. E eles não conseguiram e levaram minha mala. Ali, meu coração saiu do dinheiro. Ali eu tirei o dinheiro do trono, Sim. porque ali eu percebi que eu tinha ficado viva, né? E que eu não tinha mais nada, porque todos os meus produtos estavam dentro ali daquela mala. Sim. E aí eu vou para o meio daquela multidão, tinham acho que 7 viaturas, tinha helicóptero, foi um negócio muito. E quem tiver interesse, né, que quiser aí procurar, foi 5 de agosto de 2019, tem na internet. Eu Olha. fiquei conhecida como a mulher da mala do dinheiro, o povo já estava profetizando a minha vida, gente. Olha. É, e aí a Ravena vem, Ravena é minha filha, no meio daquela multidão. E eu digo para ela, filha, o que que você está fazendo aqui? Ela com as mãozinhas assim, mamãe, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa com você. E aí eu segurei as mãos dela e pedi, filha, ora, porque eu não consigo. E aí começa a tremer, né? Porque aí você sai daquela adrenalina toda. E Sim. eu comecei a tremer. Só que no meio da oração, o Espírito Santo, ele me lembra o que eu havia feito antes de sair de casa. Eu estava no programa de cura interior e eu tinha aprendido a consagrar as coisas a Deus. Sim. E eu abri a minha mala em casa e eu consagrei tudo a Deus. Eu peguei um gel dental, que era o produto mais barato que eu tinha, e eu disse assim, falei, Senhor, onde entrar esse produto? Vai entrar sua paz, as pessoas vão sentir o seu amor. E aí consagrei a mala, os produtos, fechei. Não consagrei a minha bolsa, o celular, o dinheiro, mas a mala eu consagrei. Na hora que a Ravena estava orando, eu me lembro. É como se eu fosse numa viagem lá em casa e experienciasse de novo o que eu tinha feito. Sim. E ali, naquele momento, eu larguei as mãos da Ravena, Cláudia. Eu botei minhas mãos para o céu e falei: o Deus que eu sirvo é o Deus do já. E Uhum. eu quero aquela mala agora, porque ela não é minha. Ela é do Senhor, aqueles produtos são teus. A minha bolsinha não precisa preocupar, mas a mala eu não aceito. Satanás não tem direito. E aí tinha um policial assim na frente, encostado na viatura, e eu vou naquele moço, bato assim no ombro dele, falo com ele assim: moço, disse que tem uma escada, e eles desceram com a minha mala por aquela escada. A escada é dessa cor, fiz assim, que meu Ah, macacão ele era roxo, minha mala também. E aí o senhor vai até lá que o senhor vai achar, porque Deus vai te mostrar onde está a minha mala. Aí eu pergunto para você, Cláudio, uma louca chega perto de você, você é policial, né? Porque eu tava louca. aham. Você ia buscar mala em alguma escada? Eu Dificilmente, né, a nunca, pessoa iria. eu não iria. Eu não iria, tô falando de mim. Aham, claro. Pois o homem virou igual um robozinho e ele foi. Uhum. Não deu uma meia hora, Cláudio, ele voltou puxando a minha mala. Olha. Não quebrou um perfume, não amassou uma caixa, Uhum. entendeu? Então foi ali que o dinheiro saiu do trono da minha vida, Sim. entende? Então assim, Isso é muito importante que você está falando, porque hoje a gente está vivendo numa sociedade onde as pessoas estão muito focadas no dinheiro. E eu fico pensando o seguinte: tem gente que parece que vai viver eternamente, de tanto que quer o dinheiro. A gente vê determinadas pessoas, até na política ou em outros postos, que parece que vai viver assim 1000 anos, que quer levar todo o dinheiro para si, sendo que a nossa vida é tão limitada. A gente, se viver até 80, né? É muito. No entanto, as pessoas colocam o dinheiro como, de fato, o centro das atenções, largam família, deixam a sua própria saúde mental e espiritual e física de lado para ir em busca do dinheiro, que é importante, mas não é tudo. A Bíblia fala que o dinheiro é para proteção. Então, a gente precisa dele, óbvio, mas quando a gente vive nesse looping de idolatrar o dinheiro, que, mas eu idolatro, idolatra. Indiretamente parece que você não reconhece, mas sim, porque a partir do momento que você deixa a sua família em segundo, Deus em terceiro, e a sua saúde também, você está idolatrando aquilo que você está colocando a maior parte dos seus esforços, o seu coração, né? Onde está teu é isso coração, está o aí, teu tesouro. é isso. Então é muito importante essa reflexão que você está trazendo,
que você mostrou, você quase perdeu sua vida. Quando Foi. aquele menino coloca uma R12, Foi uma né? Uma 12. A12, É. eu não entendo de É armas, arma a 12, grandona, é então. grandona. Pensa É bem, 12. você falou, meu Deus, o que que adiantaria, né? Você ser trilionária naquele momento, se ele Nada. desse um, E escuta se ele uma coisa, atirasse, Cláudia, já eu era. dava aula para esses meninos. E eu sabia que qualquer coisa, eles não têm inteligência emocional Não, nenhuma, eles são muito zero. novos. Então, Sim. para apertar, É pouco, era, pouco, era um um, segundo. isso daí. Qualquer coisinha que irritasse É, já era isso daí. motivo. E assim, você me fez uma pergunta, né? Acabou que eu fui Aham. para um outro lado, mas eu creio que era para ir mesmo. Mas Uhum. você me perguntou quando que foi essa virada de chave. Então, Sim, quando iniciou ali o 2019, que eu paro de beber, eu começo a fazer investimentos em estudo. sim, Porque eu era formada em matemática, mas eu não sabia lidar com o dinheiro. E uma das coisas que eu falo, né, o professor de matemática, porque eu era professora, nós não aprendemos educação financeira na escola. sim. Nós, enquanto professores, não ensinamos para os nossos alunos. E é tão importante. Então, ninguém aprende. O brasileiro, ele não sabe lidar com o dinheiro. Sim, Falo brasileiro porque é aqui que eu estou. Então, eu entendo sim. de No Brasil, Brasil. né? Fora eu não posso dizer, mas aqui eu posso. Com autoridade, porque eu era professora. Então, o que que eu começo a buscar? Esse entendimento do dinheiro. Então, paro de beber, o primeiro investimento que eu faço é numa formação de coach financeiro. Então, eu Hum, tenho formação de coach do tá, Febracis, mas eu tenho a formação de coach financeiro do Instituto, do ICF, que é do tá, Roberto Navarro. tá. Então, assim, ali eu faço o curso livre de dívidas. E eu começo a entender, eu começo a compreender que o dinheiro é emocional. Sim, E aí eu saio daquele fundo de poço, e aí quando fui assaltada em agosto, eu já tinha multiplicado o dinheiro. Uma pessoa me emprestou R$ 400 em fevereiro, eu já tinha R$ 7.000 em produtos, fora o dinheiro que eu tinha na rua de vendas, né, que eu já havia sim, feito. Então, assim, eu já tinha aquele entendimento, mas com o assalto veio a questão das emoções. E sim, aí alguns livros importantes que fizeram assim muito sentido para mim, né? É O Dinheiro Emocional do sim, Tiago Brunet, que é um livro muito legal. As pessoas que estão aqui conosco devem sim, ler. Então, assim, eu tive essa compreensão do que o dinheiro era, sim. né? Hoje tem uma Flávia completamente diferente, onde eu aprendi a multiplicar o dinheiro. Ele tem um valor, sim, grandioso, mas ele é o meu servo. Sim. Eu não sirvo mais ao dinheiro, ele é o meu Você colocou ele no servo. devido lugar. Sim, é, faço bons negócios, utilizo aí os meus cartões, porque às vezes as pessoas pegam os cartões, ai meu Deus, eu não sei lidar com cartão, quebra. Para, você tem que cuidar dessas emoções, porque quando você tem um cartão de crédito e você tem inteligência financeira, o cartão ele funciona, ele vai trabalhar a seu favor. Sim. Então, assim, é realmente cuidar dessas emoções para que você cuide das suas finanças. E aí eu brinco, né? Eu digo que eu ensino as pessoas a transformarem emoção em dinheiro hoje, Uhum, né? muito bom, excelente. E com esse trabalho você faz uma terapia junto com o coach, certo? E isso, hoje eu trabalho com relaxamento ericksoniano. Tá. Tá? Depois de muito estudo, fiz várias formações, né? Assim, tenho 2 livros, estou indo para o terceiro, não trouxe os livros Fala o hoje. tema dos livros para que o pessoal possa, né, já saber, Então, ficar eu antenado tenho o aí. livro Super Inspire, Sim, muito com o bom. capítulo Destravar Financeiro. Eu tenho o livro, a segunda edição do Mulheres de Impacto, que é um movimento que Uhum, tem no Espírito Santo, que é o mesmo capítulo. Então, esses 2 livros têm o mesmo capítulo. Por quê? Porque eu não sabia quando que o lançamento ia acontecer. Então, sim. como eles estavam muito perto, eu tomei a decisão de escrever a mesma coisa nos dois. Uhum, Então, apesar de serem títulos diferentes, obras diferentes, tem o mesmo capítulo, a mesma sim, escrita, né? sim. O terceiro livro agora, eu falo também a respeito de emoções, que é o livro Mulheres de Impacto, a terceira edição, e eu estou também na quarta edição do Mulheres de Impacto, que eu ainda vou escrever, Uhum. né? O lançamento dessa terceira edição vai acontecer lá no Espírito Santo, né, em Vila Boa. Velha, dia 11 de junho, e aí, para frente, se Deus quiser, eu vou retornar aqui no podcast, trago Aham. os livros, aí já trago o livro novo também, para a Isso. gente poder mostrar aí para o pessoal. Muito bom. Olha como que a sua vida deu uma reviravolta. Você teve momentos de estar no fundo do poço, momentos de encontro com Deus,
de refletir sobre a sua vida em diversos aspectos Sim. e de poder reconstruir, ressignificar isso tudo e fazer com que você hoje pudesse ajudar outras mulheres em diversos aspectos, tanto financeiro quanto nas emoções, porque tudo está relacionado às emoções, né? Sim. Nós, a comida a gente come, a gente come as emoções, né? Isso. O dinheiro a gente gasta as emoções, tudo influi, a emoção está em tudo. Por isso que a Isso gente tem aí. que buscar tanto gerir bem essas emoções. É. Então, esse trabalho que você faz com as mulheres é um trabalho fundamental, é um trabalho muito lindo, porque o quanto que cada uma precisa dessa ajuda, desse direcionamento, desse apoio, desse Isso. suporte de uma pessoa que é especialista, que vai de fato colocar, trilhar, ou fazer com que elas trilhem o caminho ideal, o caminho que vai colocar as emoções no devido lugar. Não é que não, a mulher não vai ter emoção, vai ter emoção, mas ela vai saber como cada hora usar essas emoções e não deixar que as emoções as controlem, Aham. né? Uma coisa que eu falei com uma cliente minha uns dias atrás, que é muito pontual em cima do que você está falando, eu falei com ela que nós devemos buscar o equilíbrio. Sim, Só que o equilíbrio não é estar de fato equilibrado. O equilíbrio é entender que no momento você vai estar aqui, vai estar, pô, super feliz, alegre, tudo, mas no outro momento você não vai estar tão bem assim, sim, mas você vai saber gerenciar esse não estar tão bem assim. E em outros momentos você vai estar bem, vai conseguir caminhar tranquila. Então, é o que que você faz com o que você está sentindo. exato, Porque nós não conseguimos fazer com que o outro não faça conosco ou não fale conosco algo. Mas o outro falou e fez. O que que eu vou fazer com aquilo dali? Entende? exato. Então, assim, esse é o meu trabalho. O meu trabalho é fazer com que as pessoas descubram quem elas são, mas que entendam quais são os traumas que têm, os bloqueios que têm, porque o nosso corpo físico, ele responde. O nosso corpo, ele traz marcas. Sim, Então, a obesidade é um sintoma de algo que está lá dentro. sim, Entende? Os ites, as rinites, sinusites, as reações alérgicas que nós temos nesses ites, muitos fatores emocionais, câncer, muitos cânceres. uhum, Aí tem fundo o quê? Emocional. Então, o nosso corpo físico sempre vai responder. Então, eu não estou mais em Juiz de Fora, né? Eu retornei para o Espírito Santo, estou morando em Vila Velha, né? Por conta da demanda, sim, né? Iniciei esse processo, essa questão do querer voltar já ardia muito no meu coração. E início do ano agora era para eu ter retornado para cá, né? 3 de janeiro, eu estava de passagem comprada para voltar. uhum, E aí surgiu uma grande oportunidade, onde eu consegui um espaço para ficar, né? Um estúdio na casa de uma amiga. E eu escutei a voz de novo falando dentro de mim. Como é que é? Você não disse que quer, eu não disse que é para você ficar, uhum, então vamos lá. Então, eu tomei a decisão de ficar. Então, assim, estou morando mesmo em Vila Velha sim, e retorno a Juiz de Fora sempre também por conta da demanda, né? sim, Cheguei aqui por conta do nosso hub, sim. por conta aqui do podcast e também para comemorar meu aniversário, que Ah, vai é. rolar agora dia Vai ficar mais 17. nova. 5.2. Opa, coisa boa, É, hein? é É isso bom aí. É. demais. Olha, Flávia, você estava falando dessa questão do equilíbrio, por isso que não é à toa que você é uma mulher lógica, porque a mulher lógica faz isso, ela sabe, ela tem as emoções, claro, em alguns momentos aflorada até demais, mas a lógica traz o quê? Opa, vamos, tornar isso consciente e colocar as emoções no devido lugar e não deixar que ela nos domine. Então, mulher lógica, ela faz isso. E eu queria te agradecer, foi um prazer ter você aqui conosco hoje, contando essa história belíssima, esse trabalho belíssimo que você faz. Antes de perguntar qual é a sua mensagem final, eu queria que você deixasse o seu arroba para que as mulheres te seguissem Aham. e quem quiser procurar os seus serviços, é só Sim, entrar em e contato. eu quero dizer o seguinte, as pessoas que assistirem ao podcast, tá? Que deixarem um comentário lá no YouTube, Cláudia, Isso, eu vou dar de presente 30 minutos de uma ótimo. consultoria comigo, tá? É Ótimo. uma sessão diagnóstica, Olha para que aí. a gente descubra ali, de repente, o que que é que tá pegando, que a gente consegue aí, O que que tá de te repente, travando o que aí, que tá ó? travando, tá? Então, quem assistiu o podcast, que deixar um Ótimo. comentário lá,
vai ganhar de presente aí 30 minutos comigo, tá? Olha aí, É um gente, presente. presentaço que a Flávia Benetelli tá deixando aqui para você, que prestigia o nosso canal. Então, aproveite assim que a gente colocar essa entrevista lá no canal, ó, já corre lá, já deixa o seu comentário para que você possa ganhar essa sessão aí gratuita maravilhosa, que você vai assim amar, eu tenho certeza. Isso. Me diz, Flávia, para a gente terminar, Aham. qual que é a frase que você quer deixar para empoderar as mulheres que estão nos ouvindo? Então, primeiro meu arroba, né? Meu Ah, arroba é, é sua arroba. Flávia Benetelli Benetelli. Oficial _, tá? Então, ó, precisa me seguir, precisa deixar um comentário Isso, lá, mas precisa deixar o comentário também no YouTube, isso, tá? no E aí, YouTube. me chamando lá no meu Instagram, vai ter direito a esse presente. A frase que eu quero deixar é que, de fato, nós não somos o que nós sentimos. Sim, Então, só vem que eu vou ensinar você a transformar as suas emoções em dinheiro, mas em felicidade, em bons relacionamentos. Eu vou ensinar você a acessar essa prosperidade que vem do alto. É isso que eu quero deixar, viu, Cláudia. gente? Ó, então, ó, procura a Fábia Benetelli, porque essa é a lógica. Essa é a lógica. Muito obrigada, viu? Gratidão. Gratidão mesmo Obrigada, pela Cláudia. sua vinda aqui, Bom por demais. contar essa história maravilhosa. Muito Obrigada. obrigada. Isso aí.